A Nação Azul acordou com aquele tipo de burburinho que deixa o coração acelerado e a cabeça cheia de perguntas. Não é anúncio de reforço, não é festa de contratação, mas é notícia que mexe com o vestiário, com a arquibancada e com o rumo de uma temporada inteira. Nas conversas de bastidor, nas mensagens que correm de celular em celular, o rumor ganhou força. Tite teria decidido afastar um jogador do Cruzeiro por indisciplina. E quando um treinador com o tamanho e a postura do Tite entra em cena, qualquer sinal vira terremoto. O que mais chama atenção é o peso da palavra afastamento. Não é bronca rápida, não é multa discreta, não é aquele puxão de orelha que se resolve no dia seguinte com pedido de desculpas e um treino forte. Afastar é colocar uma linha no chão e dizer, daqui não passa. E, para um clube que vive a busca por estabilidade, identidade e respeito, isso soa como um recado que vai muito além de um nome específico. Porque, sejamos sinceros, o Cruzeiro é grande demais para virar refém de comportamento. A camisa que já foi vestida por tanta gente séria, por tantos líderes, por jogadores que entenderam o que significa ser Cruzeiro, não pode ser tratada como se fosse qualquer coisa. O torcedor pode até perdoar um jogo ruim, uma fase, uma oscilação. Mas indisciplina, falta de compromisso, vaidade acima do grupo, isso é o tipo de coisa que a arquibancada não engole. E, no rumor, o Tite aparece justamente como o cara que não negocia esses princípios. A imagem do Tite sempre foi a de um comandante de detalhes, de rotina, de padrão. Um treinador que valoriza o treino, que cobra concentração, que observa atitude no aquecimento, na conversa, na postura de quem está no banco. Então, quando surge a especulação de que ele teria encostado um atleta por indisciplina, a leitura imediata é simples. Se chegou nesse ponto, é porque algo passou do limite. Porque um técnico assim não compra guerra por capricho, ele compra guerra por convicção. E é aí que o assunto vira novela, porque indisciplina é uma palavra larga. Pode ser atraso repetido. Pode ser desrespeito interno. Pode ser corpo mole em treino. Pode ser falta de profissionalismo fora de campo que respinga no ambiente. Pode ser até uma postura de quem não aceita banco, não aceita ser cobrado, não aceita ser apenas mais um dentro de um coletivo que precisa funcionar como relógio. O rumor não vem com carimbo, não vem com prova, não vem com frase oficial, mas vem com aquele cheiro de crise que sempre começa pequeno e, se não é contida, vira incêndio. Só que, por outro lado, também existe um lado quase esperançoso nessa história, mesmo que pareça estranho dizer isso. Porque se é verdade que há um afastamento, também é verdade que o Cruzeiro, enfim, estaria estabelecendo um padrão. Um clube que quer voltar a brigar em cima precisa ter uma cultura forte. Cultura é aquilo que acontece quando ninguém está olhando. É o atleta se cuidar, respeitar o grupo, entender que o escudo pesa. E cultura, às vezes, nasce de decisões duras. O torcedor do Cruzeiro já viu muitos elencos talentosos se perderem por dentro. Já viu times com peças boas virarem um monte de ilhas no mesmo arquipélago, sem ponte, sem união, sem respeito. E já viu também o contrário, elencos que não eram os mais caros do país, mas eram organizados, focados, comprometidos, e por isso chegavam. Então, a simples ideia de que o técnico estaria puxando o freio em nome da disciplina faz muita gente pensar, talvez seja disso que a gente precisa. Mas o rumor não vive só de moral, ele vive de tensão. Porque afastar um jogador mexe com o resto do grupo. Alguns se alinham, outros se assustam, outros se revoltam, outros fingem que nada está acontecendo enquanto observam cada passo. Vestiário é um organismo vivo. Qualquer atitude do treinador vira mensagem para os líderes, para os mais jovens, para quem está tentando ganhar espaço, e principalmente para quem acha que pode ser maior que o Cruzeiro. E essa é a linha que todo torcedor quer ver desenhada. Ninguém é maior que o cabuloso. É impossível não imaginar como isso teria sido comunicado, caso o rumor tenha fundamento. Aquele momento em que o treinador chama, olha no olho e coloca as regras na mesa. Sem gritaria teatral, sem show para a câmera, mas com firmeza. E é aí que o Tite, por reputação, se torna ainda mais perigoso. Ele não precisa levantar a voz para ser ouvido. Ele impõe respeito com coerência. Coerência é o que derruba a máscara, porque quem não gosta de regra geralmente não gosta de coerência. E do lado do atleta, se houver mesmo um caso, a história costuma seguir dois caminhos. Ou o jogador entende o recado, baixa a bola, se reposiciona e tenta recuperar espaço com trabalho. Ou o ego reage, o ambiente azeda, e o afastamento vira prelúdio de saída. E, quando vira saída, começa a dança. Empresários se mexendo, sondagem surgindo, conversas com diretoria, tentativas de rescisão amigável, empréstimos, trocas, propostas que aparecem do nada como se sempre estivessem ali. A Nação Azul, claro,
fica no meio desse furacão com uma mistura de sentimentos. Tem quem defenda o técnico cegamente, dizendo que finalmente alguém está colocando ordem. Tem quem tema o impacto no futebol do time, preocupando-se com elenco curto, composição carente, consequência de jogos. Tem quem queira o nome do atleta imediatamente, como se descobrir o personagem resolvesse a trama. E tem quem prefira esperar, porque sabe que rumor às vezes nasce de exagero, de má interpretação, de disputa interna, de gente que se alimenta do caos. Mesmo assim, é impossível negar, quando um boato desses cresce, é porque existe terreno fértil. Porque clube organizado costuma abafar barulho com ambiente forte. Já clube instável deixa o rumor correr solto, e aí tudo vira crise, tudo vira racha, tudo vira bomba. O Cruzeiro, que tanto luta para se blindar, precisa entender que a melhor resposta não é discurso bonito, é prática cotidiana. E prática cotidiana inclui saber conduzir casos internos sem transformar a toca num reality show. A figura do treinador, nesse contexto, vira escudo e espada ao mesmo tempo. Escudo porque o torcedor protege quem parece defender o clube com seriedade. Espada porque, se a bola não entrar, se a performance cair, a mesma torcida que aplaude o pulso firme vai cobrar resultado. E não é injusto, no futebol, disciplina sem competitividade vira moralismo vazio. Mas competitividade sem disciplina vira bagunça. O Cruzeiro precisa do equilíbrio, e o rumor do afastamento coloca essa discussão na mesa de um jeito bruto. O curioso é que, em muitos casos, a indisciplina não é um evento único, é uma sequência. Começa com um atraso pequeno, uma atitude boba, uma resposta atravessada, um treino feito de qualquer jeito. Depois vira hábito. Depois vira exemplo ruim. E, quando alguém não corta, vira cultura. Se o Tite realmente agiu, talvez tenha identificado que o problema não era só um ato, mas um padrão que ameaçava se espalhar. E quando ameaça se espalhar, o treinador precisa escolher. Ou ele tenta salvar o jogador dentro do grupo, com conversas e limites, ou ele tira o foco do elenco e elimina o ruído. Afastar é eliminar ruído. É dizer aos outros, aqui tem regra. E é isso que mais pesa. Porque todo atleta sabe o que está fazendo. No fundo, o jogador indisciplinado não erra por ignorância, erra por escolha. E escolha tem consequência. Ainda assim, a gente também precisa olhar para o lado humano, porque futebol não é máquina. Jogadores vivem pressão, vivem cobrança, vivem exposição, vivem a espada do julgamento a cada partida. Às vezes, a indisciplina pode ser sintoma de algo maior, dificuldade emocional, falta de adaptação, problemas pessoais, imaturidade. E um clube grande precisa punir sem desumanizar, cobrar sem destruir. A grandeza do Cruzeiro também está em saber conduzir, não apenas cortar. O problema é que o torcedor, com razão, tem pouca paciência para o que parece desculpa. Porque o torcedor também vive pressão. Ele trabalha, ele corre atrás, ele sofre e comemora. Ele não tem salário para errar. E quando vê alguém desperdiçando a chance de vestir a camisa do Cruzeiro, a indignação vira combustível. Por isso, o rumor cai como uma faísca em palha seca. Todo mundo sente que ali pode haver algo sério. E aí vem a parte mais delicada. Se o boato não for verdadeiro, ele também machuca. Machuca o atleta, machuca o grupo, cria suspeita, coloca pulga atrás da orelha. Por isso, esse tipo de notícia sempre é perigoso quando corre solta. Mas, ao mesmo tempo, quando é verdadeira, o clube precisa agir com transparência medida. Não precisa expor, mas precisa proteger a instituição. E proteger a instituição é, muitas vezes, dizer claramente que o Cruzeiro tem regras, sim, e que todos serão tratados da mesma forma. Eu, como torcedor, confesso que meu instinto puxa para apoiar o pulso firme. Porque já vimos o que acontece quando o clube passa pano. Já vimos a conta chegar, e ela chega em campo. Ela chega em desatenção, em jogo perdido por detalhe, em ambiente rachado, em desculpa após derrota. E o Cruzeiro não pode viver de desculpas. O Cruzeiro precisa viver de compromisso, de ambição e de respeito. O interessante é como esse rumor também serve de termômetro para o elenco. Quem quer mesmo estar aqui vai usar isso como alerta e como motivação. Vai treinar mais, vai se concentrar mais, vai entender que oportunidade no Cruzeiro não é presente, é conquista diária. Já quem se incomoda com regra, quem se sente injustiçado por ser cobrado, talvez revele que não tem o perfil do projeto. E, se não tem o perfil, por mais talentoso que seja, vira problema. E talento sem disciplina, no futebol, é como carro potente sem freio, uma hora bate. O Cruzeiro não precisa apenas de jogadores bons, precisa de jogadores confiáveis. Confiáveis na hora do jogo grande,
confiáveis na rotina, confiáveis na convivência. Porque campeonato se ganha também na terça-feira de treino, no cuidado com o corpo, na humildade de aceitar banco, na coragem de pedir desculpa quando erra. Indisciplina é justamente o oposto disso, é a quebra do pacto. Se o afastamento estiver mesmo em andamento, a próxima pergunta inevitável é: o clube vai sustentar a decisão? Porque afastar por um dia é fácil. Sustentar por semanas, por meses, diante de pressão, de críticas, de resultados, isso exige unidade entre comissão técnica e diretoria. E o Cruzeiro precisa mostrar unidade. Se o técnico afasta e alguém por cima desafasta por conveniência, a mensagem para o grupo é devastadora: regra tem preço, e quem tem influência compra perdão. A nação azul, que é enorme e apaixonada, costuma enxergar essas coisas mesmo sem saber detalhes. Torcida sente quando o clube está firme e quando está improvisando. Sente quando a decisão vem de convicção e quando vem de pânico. Por isso, esse rumor, se for real, precisa ser conduzido com serenidade. O Cruzeiro não pode agir no impulso, nem permitir que o caso vire guerra de versões. Ao mesmo tempo, é inevitável que a imaginação do torcedor corra solta. Qual foi o episódio? Foi em treino? Foi antes de um jogo? Foi uma discussão? Foi uma postura? Foi reincidência? A falta de respostas alimenta teorias. E teorias, no futebol, viram julgamento. Julgamento vira cobrança. Cobrança vira peso no ambiente. E aí, quando vê, o rumor tomou conta de tudo, até do que não tinha a ver com ele. Mas existe também um lado simbólico que me pega. Tite, no imaginário do futebol brasileiro, representa organização, profissionalismo, padrão de comportamento. Se ele está no Cruzeiro e decide cortar um problema pela raiz, isso pode ser o primeiro tijolo de uma nova cultura. O tipo de cultura que faz o Cruzeiro voltar a ser temido não só pela camisa, mas pela seriedade. O time que entra em campo sabendo o que faz, e que fora de campo não aceita bagunça. E cultura séria costuma atrair jogador sério. Quando o mercado percebe que o clube é firme, que tem projeto, que cobra, que não é terra de ninguém, o perfil de atleta que se aproxima muda. O cara que quer farra e conforto vai pensar duas vezes. O cara que quer crescimento e desafio vai se animar. Isso é construção. Não acontece do dia para a noite. E, curiosamente, às vezes começa com uma decisão dura que dói agora para colher depois. Só que o futebol também é imediatista, e o Cruzeiro vive a pressão do agora. E se o atleta afastado for alguém importante dentro de campo, o impacto pode aparecer. Aí vem outro teste: o elenco tem alternativas? Tem jovens pedindo passagem? Tem peças capazes de suprir? Porque se o time sente demais a ausência, o discurso de disciplina vira alvo. E é nesse ponto que projeto e planejamento se encontram. Disciplina não pode ser remendo, precisa ser parte de uma estrutura que também pensa elenco, rendimento e reposição. E tem outro detalhe: indisciplinado muitas vezes vira rótulo. Um rótulo que cola e que, às vezes, é usado como arma em disputa interna. Por isso, torcedor também precisa ter cuidado para não transformar suposição em sentença. Se existe um caso, que o clube resolva. Se não existe, que o clube proteja. Mas a gente não pode querer guilhotina com base em sussurro. O Cruzeiro já sofreu demais com ruído para alimentar mais ruído sem necessidade. Mesmo assim, eu entendo perfeitamente quem está irritado. Porque o Cruzeiro vem tentando se reencontrar, vem tentando recuperar respeito, vem tentando construir um caminho sólido. E o torcedor que acompanha tudo isso sente que qualquer desvio atrasa o processo. Uma indisciplina não é problema do jogador, é problema do Cruzeiro, porque respinga na imagem, no ambiente, no rendimento. E o torcedor é ciumento com a própria camisa, e tem que ser. Se o rumor for verdadeiro, eu espero que a condução tenha sido clara, regra, consequência e porta aberta para reconciliação com mérito. Afastar não precisa ser sentença eterna, pode ser etapa de correção. Mas correção de verdade, com mudança real. Não com teatrinho. Não com postagem ensaiada. Não com pedido de desculpa vazio. Mudança real, de rotina, de postura, de respeito ao grupo. Porque a maior vitória do clube, num caso assim, seria recuperar o atleta para o coletivo sem quebrar a autoridade. Se, por outro lado, o caso já estiver num ponto irreversível, que o Cruzeiro seja inteligente e rápido. Não dá para carregar jogador insatisfeito e indisciplinado como peso morto. Isso desgasta a comissão, o grupo e a torcida. E aí, sim, uma saída bem negociada pode ser o melhor para todos. O Cruzeiro precisa de gente comprometida.
E gente comprometida não se mede só por entrevista bonita, se mede por atitude quando ninguém está filmando. O que eu não quero, como torcedor, é ver o Cruzeiro refém de vaidade. Refém de nome. Refém de status. Refém de um jogador que acha que pode dobrar o clube. Isso, jamais. O Cruzeiro é maior. O Cruzeiro é história. O Cruzeiro é milhões. E Tite, se realmente tomou essa atitude, estaria lembrando todo mundo disso com uma canetada silenciosa. Aqui, o escudo manda. Também fico pensando na reação dos líderes do elenco. Em time grande, líderes verdadeiros seguram o ambiente. Eles cobram internamente, eles conversam, eles puxam pelo exemplo. Se surgiu indisciplina, onde estavam os líderes? Eles tentaram resolver, eles se posicionaram. Porque cultura forte não depende só do treinador, depende do grupo. E quando o grupo é forte, o indisciplinado ou se ajusta ou se isola naturalmente. E o torcedor percebe quando a liderança. Percebe quando o time tem olho no olho. Percebe quando o coletivo se protege. Se esse rumor resultar em um Cruzeiro mais unido, mais sério, mais concentrado, então, mesmo sendo um episódio negativo, ele pode gerar algo positivo. O futebol é cheio dessas viradas internas, desses pontos de inflexão que ninguém vê claramente, mas que mudam tudo. Agora, se a história for mal conduzida, ela vira combustível para a crise. Aí começam as panelas imaginárias, as divisões, os vazamentos, as insinuações. Aí a semana vira barulho, o treino vira fofoca, o jogo vira ansiedade. E o Cruzeiro não pode cair nesse buraco. Cruzeiro precisa de foco. Precisa de paz interna. Precisa de trabalho. Se tem problema, resolve rápido, resolve firme, resolve com cuidado, e segue. A verdade é que, em clube grande, disciplina é um título invisível. Você não levanta taça de disciplina, mas sem disciplina você não levanta taça nenhuma. E eu espero que o Cruzeiro esteja entendendo isso. Que esteja se preparando para ser protagonista de verdade. Não protagonista de rumor, não protagonista de crise, mas protagonista de competição. E protagonista de competição se constrói com detalhes, com rotina, com seriedade. É por isso que o rumor mexe tanto. Porque ele toca numa ferida e num sonho ao mesmo tempo. A ferida de tudo que já deu errado por falta de comando e de padrão. E o sonho de ver o Cruzeiro com cara de time grande novamente, com postura de time grande, com ambiente de time grande. Se o treinador está mesmo cortando o que atrapalha, então talvez a gente esteja vendo nascer um Cruzeiro mais forte. Mas eu também quero ver o Cruzeiro jogando bola. Quero ver intensidade, quero ver organização, quero ver competitividade. Porque disciplina sem evolução em campo vira discurso repetido. E o torcedor não vive de discurso, vive de jogo. Então, se o rumor é real, que ele seja um episódio pontual, resolvido, e que o Cruzeiro siga em frente com a cabeça erguida, com o elenco alinhado e com a torcida ainda mais conectada ao projeto. No fim das contas, a pergunta que ecoa é simples: que Cruzeiro a gente quer ser? Um Cruzeiro que aceita qualquer coisa em troca de um drible bonito? Ou um Cruzeiro que constrói grandeza com compromisso, mesmo que isso custe decisões duras? Eu, como torcedor, escolho a segunda opção sem piscar. Porque o Cruzeiro que eu amo é o Cruzeiro que impõe respeito. E se Tite realmente tomou essa atitude, eu quero acreditar que não foi só sobre um jogador. Foi sobre o Cruzeiro. Foi sobre o símbolo. Foi sobre o futuro. Foi sobre dizer, com atos, que a Toca da Raposa não é lugar de desvio, não é lugar de estrelismo, não é lugar de indisciplina. É lugar de trabalho, de hierarquia, de ambição. A nação azul vai continuar cobrando, vai continuar vibrando, vai continuar vivendo cada detalhe como se fosse final, porque esse é o nosso jeito. Mas também vai aplaudir quando enxergar seriedade. E seriedade, às vezes, começa com um não dito na hora certa. Um não que protege o grupo. Um não que valoriza a camisa. Um não que mostra que o Cruzeiro não está aqui para ser palco de problema, e sim para ser palco de vitória. Que esse rumor, seja ele confirmado ou não no tempo, sirva ao menos como espelho. Espelho do que precisa ser protegido. Espelho do que precisa ser corrigido. Espelho do que um clube do tamanho do Cruzeiro não pode permitir. Porque o Cruzeiro que volta ao topo não será construído apenas com nomes, mas com postura. E postura é o primeiro passo para que o grito da torcida, lá na frente, não seja de indignação, e sim de celebração.